Eu gostaria de começar, por quem seja muitos comentários, pelo destaque do Rafael Colombo, o divórcio do presidente do seu partido. Tem cabimento o presidente da República ficar preocupado com problemas partidários, com tanta coisa para resolver no Brasil? É o tema que eu proponho para debater agora com vocês. A questão é que ele, Zé Paulo, ele criou o problema, né? Ele criou o problema, ele implodiu o PSL e se viu na contingência de ter que resolver o problema partidário dele próprio, dos filhos, que aliás essa confusão toda foi causada porque ele resolveu sair em defesa dos filhos que haviam estabelecido ou aberto divergências ou brigas internas no PSL nos respectivos estados, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? O Major Olímpio no Rio de Janeiro, o Wilson em São Paulo e o Wilson Witzel no Rio de Janeiro. O presidente se meteu nessa briga dos filhos, brigas pelo controle interno, pelo controle dos diretórios regionais. Isso aí foi crescendo, chegou àquele ponto em que ele chutou o pau da barraca e tal, porque ele exigia do presidente do nacional do PSL uma interferência dele no sentido de afastar os outros da disputa pelo controle dos diretórios regionais. O Bivar teve dificuldades ou não quis fazer isso. Enfim, ele chutou o pau da barraca e agora ele não tem cabimento ele se meter nisso, mas ele não tem saída também. Ele tem que resolver o problema que criou. Ele e seus apoiadores mais próximos não podem ficar sem partido. Eles têm que ter partido, né? E daí essa saída em bloco do PSL para a constituição do seu novo partido. Mas é como o Rafael lembrou, o Bolsonaro nunca teve o menor apreço por partido. Não admira se ele, antes mesmo de concluir o governo, ele já saia desse que ele está criando para outro. Enfim, é Bolsonaro. É a Aliança pelo Brasil, né? O suposto nome desse novo partido. Aliás, vocês conversaram com a Karina Cuffa, Caio né? Pussi. Caio Pussi conversou com a Karina Cuffa. Que é advogada eleitoral do presidente, né? O presidente Jair Bolsonaro pretende criar um novo partido até março para disputar as eleições municipais do ano que vem. O chefe do executivo deverá anunciar hoje a desfiliação dele do PSL e o lançamento da nova legenda. Bolsonaro tenta a autorização do Tribunal Superior Eleitoral para começar a colher as assinaturas digitais necessárias. Segundo a advogada Karina Cuffa, que representa Jair Bolsonaro, a sigla vai se chamar Aliança pelo Brasil. O nome do partido é Aliança pelo Brasil. A ideia do nome traz alguns elementos muito interessantes que traduzem exatamente o que esse governo representa, né? Que é buscar uma aliança pela família. O deputado Bibo Nunes, da ala bolsonarista no PSL, diz que todos os parlamentares aliados ao presidente devem migrar da atual sigla para o novo partido. Segundo ele, os políticos já estão se organizando para começar a colher as assinaturas necessárias para a criação da legenda. Não, nós já vamos começar, o quanto antes, começar a colher as assinaturas já, por WhatsApp com reconhecimento facial, de brasileiros eleitores que não estejam filiados a partido. Para ser criado, o partido precisa de 492 mil assinaturas em pelo menos 9 estados do Brasil. O que eu acho interessante nesse caso é que o presidente Bolsonaro ele possibilita uma série de possibilidades de observação diferentes daquelas com as quais nós estávamos acostumados até então, né? Um presidente com menos de um ano no cargo dar um pontapé no próprio partido e sair do partido para formar outro é algo novo, né? E nós não estamos falando de um presidente. É fundamental lembrar também que não é um partido estruturado, não é como se o Fernando Henrique saísse do PSDB, se o Lula saísse do PT, não é? Não existe essa comparação. De qualquer maneira, é um presidente da República que conseguiu transformar uma sigla inexistente, né, de importância, relevância irrisórias no cenário político nacional, na primeira bancada da Câmara dos Deputados. É um presidente que não tem base no Congresso Nacional, naquele modelo tradicional com o qual a gente estava habituado. Olha, o presidente conta com 283, 285 votos. Não tem essa base. O que ele tinha ali mais ou menos sob controle, deixou de ter algum tempo, é verdade, mas tinha mais ou menos sob controle ali para efeito de votações no Congresso Nacional, era a bancada do próprio partido. Aí o que ele faz? Ao invés de preservar isso e tentar ampliar, ele chuta o pau da barraca.
para criar um novo partido. É evidente que muita gente vai atrás do presidente da República porque sabe que não seria nada sem a popularidade do presidente da República. Acho que 70%, 80% desses deputados eleitos pelo PSL não seriam nada se não fosse a candidatura Bolsonaro. Então a tendência é que essa gente vá toda atrás do presidente da República. Agora, vai atrás também se ele conseguir arrumar dinheiro para esse pessoal fazer campanha. Afinal de contas, quem chega lá não quer largar o osso. E aí o presidente vai continuar oferecendo só a popularidade dele, o que não é pouco, evidente, mas a popularidade dele para esse pessoal. O Luciano Bivar tem as notas, né? Tem todo o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, para tentar pelo menos segurar esse povo todo até a eleição do ano que vem. O fato é que é um burburinho que não precisava acontecer agora, né? Com essa agenda toda econômica no Congresso Nacional e precisando de acordo, de conversa. É um problema menor, é isso, Rafael. Essa é a minha E a gente posição viveu também. isso aqui há pouco tempo, né, Zé Paulo? Em São Paulo, quando o ex-prefeito Gilberto Kassab, no segundo mandato, também Largou a cidade. passou a se dedicar à construção de um partido e não foi a mesma coisa. O primeiro mandato, geralmente é assim, né, dizem, o primeiro mandato é melhor que o segundo. No caso do Kassab, teve esse fator ainda que no segundo mandato ele já estava de olho em outra coisa, que era formar o PSD, né? É verdade. Em relação àqueles que têm mandato e vão querer ir para esse partido, é uma discussão interessante jurídica que nós vamos ter que ver como o Tribunal Superior Eleitoral vai entender esse movimento, né? Porque se um deputado hoje simplesmente sai do partido, né, sem ali uma justa causa, ele acaba perdendo o mandato fica para a coligação e o próximo suplente ali da fila assume essa cadeira. Só que há essa possibilidade de sair para criar um novo partido, mas nós não estamos numa janela partidária. É o período em que é sim autorizado que qualquer parlamentar possa trocar de sigla sem nenhum prejuízo para o seu mandato. Então, é algo complicado, principalmente para aqueles que estão na Câmara Federal. Os demais, né, aqueles que têm o chamado cargo majoritário, aí ele pode trocar a qualquer tempo, porque a legislação determina que o mandato é da pessoa física, né, e não da sigla. Isso vai gerar, sem sombra de dúvida, também um movimento. Mas o presidente está bem orientado aí, a advogada Karina Cufa tem um dos maiores escritórios de direito eleitoral do Brasil, certamente vão tomar aí as cautelas necessárias para que esses deputados não percam o mandato, né? E nem original é o nome do novo partido que ele quer criar, hein? Lembra Aliança para o Progresso, um programa norte-americano para ajudar países do terceiro mundo. E também a Aliança Renovadora Nacional, né, Zé Paulo? A Arena. Lembra muito. Também isso. Mas Eu acho que a primeira inspiração é essa, viu? É da tal da Arena, que era o que foi o partido da ditadura.